2 mortos e 3 feridos em explosão no complexo de Tubarão. Os funcionários faziam a manutenção de uma caldeira. O sindicato afirma que o equipamento já vinha apresentando problemas. Castigo à base de fogo. Para punir o neto que bebeu a mamadeira do irmão mais novo, a avó queimou as mãos da criança usando uma panela quente. Jovem de 26 anos é preso por estuprar menina de 11 anos em Cariacica. Ele ainda convidou um amigo para participar do estupro. Bandidos de capacete invadem lotérica e quebram caixa com marreta. Supostos sequestros de crianças e protesto na Serra. A polícia indiciou a mulher que começou a onda de boatos. Ela vai responder por falsa comunicação de crime. Perseguição e troca de tiros no norte do estado. Jovens em fuga bateram em um ônibus e, na tentativa de se livrar da cadeia, ofereceram dinheiro aos PMs. No terceiro dia do julgamento do caso Alexandre Martins, o depoimento de Lumbrigão, que já foi condenado por atirar no juiz. Ele afirmou que o crime não passou de um latrocínio, roubo seguido de morte. Mais 2 golpistas presos em Fundão. Eles fazem parte de uma quadrilha que frauda documentos para negociar terrenos. Jovem cai de uma altura de 10 metros. Ele gostava de estudar na laje de casa. A distração, aliada a situações de risco, tem provocado muitos acidentes graves. Todo mundo usa na cozinha. Eles aparecem de vários tipos. Óleos de girassol, soja, canola. Com tantas opções, você saberia apontar qual o melhor? E a história de que azeite quente perde as propriedades boas? A gente responde essas dúvidas daqui a pouco. O Tribuna Notícias já volta. Olá, boa noite. 2 trabalhadores morreram na explosão de uma caldeira no complexo de Tubarão, em Vitória. Outros 3 ficaram feridos. Eles faziam um serviço de manutenção. O sindicato da categoria disse que o equipamento já estaria apresentando problemas. No início da tarde, a movimentação de viaturas foi intensa na empresa de mineração. O Corpo de Bombeiros fez o controle das chamas. A explosão aconteceu no complexo portuário de Tubarão, em Vitória, por volta das 10 horas da manhã. A fumaça podia ser vista de longe na praia de Camburi. No acidente, 2 funcionários de uma empresa prestadora de serviços que estariam fazendo manutenção em uma caldeira morreram no local. Outros 3 trabalhadores foram socorridos para um hospital particular com escoriações pelo corpo. Em nota, a Petrobras informou que a explosão aconteceu no tanque de combustível que alimenta uma caldeira no terminal de Vitória e que uma comissão interna foi reunida para apurar as causas do acidente. Mas o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minério e Derivados do Petróleo do Espírito Santo disse que a caldeira já estaria apresentando problemas. A equipe de perícia da Polícia Civil ficou cerca de 2 horas no local da tragédia. Durante a tarde, os corpos das vítimas foram encaminhados para exames no Departamento Médico Legal. Os nomes não foram divulgados. Os mortos na explosão seriam um soldador de 40 anos e um auxiliar de soldador de 23. Olha, os mortos no acidente foram identificados agora há pouco. São Ademilton Florencio Burini, de 32 anos, e Rubens Fonseca, de 40. Por nota, a Petrobras Distribuidora lamentou o ocorrido e informou que uma comissão interna apura as causas do acidente. Disse ainda que está colaborando com a empresa terceirizada para dar apoio às famílias das vítimas. A JB Produtos Industriais informou que o serviço de manutenção estava programado e teve o respaldo da equipe de segurança. O laudo da perícia da Polícia Civil deve sair em 30 dias. E neste momento, parentes estão no DML para liberar os corpos. Um deles aguarda comprovação de identidade por exame de DNA. E, na verdade, foram 4 socorridos na explosão. 2 já tiveram alta. Agora, uma história que surpreendeu até mesmo os conselheiros tutelares já acostumados com casos graves envolvendo crianças. Para castigar o neto, a avó queimou as mãos do menino. Tudo porque ele estava com fome e tomou a mamadeira do irmão mais novo. As mãos queimadas, cheias de bolhas e com odor, são do menino de apenas 5 anos. Elas ficaram assim depois de um suposto castigo. Segundo denúncia, a avó materna havia colocado a mão dele no fogo, no fogão.
pelo fato dele ter tomado a mamadeira do irmãozinho de 6 meses. E essa não teria sido a primeira agressão que o menino sofreu. A mesma denúncia afirma que ele e a irmã de 9 anos sempre eram corrigidos com socos, tapas e chineladas. Algumas marcas são visíveis, outras não. Só quem trabalha com casos semelhantes tem sensibilidade para perceber. Medo, insegurança, né, medo de ser rejeitado mais uma vez, já que ele já se encontrara abrigado em outro estado. O caso foi comunicado ao Juizado da Infância e da Juventude da Serra. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente também já recebeu a denúncia. O menino foi submetido a um exame de corpo de delito que vai apontar como a lesão foi provocada. O laudo deve ficar pronto em aproximadamente 3 dias. Só depois disso, a polícia vai falar como estão as investigações. A avó nega as acusações. Disse que o neto se queimou sozinho. Colocou as mãos numa panela quente que estava sobre o fogão. O que é contraditório? Uma criança que quando queima, quando coloca a mão na panela, vai sentir a quentura e vai soltar de imediato, né? E a queimadura indica que a criança teve que ficar um tempão, né, com a mão no fogo. Os irmãos estavam sob os cuidados da avó materna desde o ano passado. Agora eles serão encaminhados para um abrigo. A menina foi hoje à tarde. O menino só vai depois que fizeram um procedimento nas mãos. É que ele precisou ficar internado no setor de queimados do Hospital Infantil de Vitória. Dá revolta, né? Duas crianças indefesas que não sabem se defender. Então dá revolta, né? E assim, uma avó, uma mãe que deveria proteger, né? Fazer uma coisa dessa dá muita revolta. Põe revoltante nisso, hein? A polícia indiciou a mulher que começou a onda de boatos sobre sequestros na Serra. Preocupados com a notícia, moradores de Felrosa protestaram ontem à noite. A comunidade tomou as ruas do bairro e se concentrou em frente à unidade da polícia para se manifestar. O pedido era de mais empenho no combate aos supostos sequestradores de crianças. Apesar dos relatos de que menores teriam sido alvo dos criminosos, segundo a polícia, não houve registro de ocorrência. A história não passaria de um boato. Em meio ao protesto, houve comemoração da família de uma adolescente que estava desaparecida. Milena seguia para um curso em Vitória e ficou sumida por 24 horas. Teria sido sequestrada. Ela ligou a cobrar, graças a Deus, e falou que estava... Mãe, eu fui abandonada aqui, mãe, me deixaram aqui, mãe, em Cariacica, eu estou aqui em Cariacica. O delegado Lorenzo Pasolini disse que a polícia está investigando. Ele informou que a mulher que espalhou toda essa onda de boatos na Serra já foi indiciada por falsa comunicação de crime. Ela disse que mentiu na rede social porque enfrenta uma depressão por causa de um aborto ainda não confirmado pela polícia. Ela vai responder em liberdade, mas pode pegar até 6 meses de prisão. Em relação ao caso da Milena, a família foi orientada a procurar o Conselho Tutelar e a Vara da Infância e Juventude. A Polícia Civil não confirma nenhuma informação de sequestro. Jovem é preso por violentar uma menina de 11 anos. Ele ainda convidou um amigo para participar do estupro. Judismar Renan Fortunato, de 28 anos, foi detido na manhã de hoje. O jovem, que já tem passagens por agressão, ameaças e porte ilegal de arma de fogo, é acusado de ter estuprado uma menina de 11 anos em junho deste ano, na cidade de Cariacica. A criança, no caso de 11 anos de idade, faltou aula, disse para os familiares que iria até a escola. Ela se encontrou com a amiga, não foi à escola e na volta desse percurso, ao se dirigir para uma praça, ela foi abordada, na verdade, por um conhecido do bairro. Esse conhecido ofereceu um copo d'água, eles acabaram por adentrar na residência e assim que eles adentraram a residência, ele trancou a porta. Ele começou a retirar a roupa dessa criança, manteve relação sexual com ela, consumou o delito. Não satisfeito em ter estuprado a menina, Judismar ainda chamou um amigo, um adolescente de 17 anos, para fazer a mesma coisa. O acusado é conhecido da vítima e, infelizmente, na maioria dos casos, quem comete esse tipo de crime está sempre bem mais próximo do que se imagina. Na maioria dos casos, aproximadamente 90%, o autor do crime de estupro de vulnerável é alguém do relacionamento daquela vítima, ou um familiar próximo, ou um amigo da família, ou alguém que pelo menos conviva no mesmo círculo social. Tem que ficar sempre atento, né?
Estão na cadeia outros 3 suspeitos de fraude na venda de terrenos. Antônio Marcos Guilhermino, de 41 anos, e Gustavo Soares Santana foram presos em Praia Grande, Fundão. Eles são suspeitos de fraudar documentos públicos para realizar transferências ilegais de terrenos. Com eles, a polícia apreendeu documentos e carimbos usados na falsificação. Os 2 fazem parte de uma quadrilha. Outro envolvido no esquema, Eucide Jesus, foi preso há menos de um mês. Que bandido faz de tudo para assaltar, a gente já sabe, né? Em Vitória, os criminosos usaram uma marreta para levar o dinheiro de uma lotérica. As câmeras de segurança flagraram toda a ação. Os 2 aparecem nas imagens usando capacetes. Um deles entra no estabelecimento e caminha em direção ao caixa. Ele pega uma marreta e dá golpes no equipamento. Funcionários ficam assustados. A idosa que pagava uma conta no momento do assalto tenta fugir, mas é barrada pelo bandido que ficou na entrada. Uma segunda cliente chega à lotérica, mas parece não perceber o que acontece. Os ladrões roubaram R$1.000 em dinheiro. Depois de colocar o montante em uma mochila, eles fogem em direção ao bairro Maria Ortiz. A marreta usada no crime foi deixada no local e depois encaminhada à delegacia de Goiabeiras. Os bandidos ainda não foram encontrados. O jovem gostava de estudar a uma altura de 10 metros, é isso mesmo, na laje de casa. E o pior aconteceu, ele caiu e agora está em coma no hospital. A distração, aliada a situações de risco, tem provocado muitos acidentes graves. Nos últimos dias, essa era a paisagem escolhida pelo jovem para se concentrar nos estudos. Jackson costumava sentar no terraço para estudar para concursos públicos. O problema é que ele sentava no parapeito, sem segurança alguma. A mãe chegou a repreendê-lo algumas vezes, mas não adiantou. 3 vezes falei com ele: meu filho, sai dessa beirada, você pode cair lá embaixo porque ele é bem magrinho e lá em cima venta muito. Com medo, o pai chegou a retirar a escada do local para evitar que o terraço fosse visitado por ele. Também não resolveu. Aí eu botei a escada aqui na garagem, ele pegou a escada ontem de manhã e subiu lá para a laje. Na manhã de ontem, o pior aconteceu. O jovem de 22 anos despencou de uma altura de cerca de 10 metros. A queda foi amortecida pelo ar-condicionado, que fica no andar de baixo, momento em que o casal acordou. Na realidade, eu pensei até que tinha sido o ar-condicionado que tinha caído, né? Pensei que tinha quebrado a caixa e caído aqui embaixo. Quando meu marido abriu a janela que viu que era meu filho, eu entrei em desespero. Jackson foi socorrido pelo SAMU para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde foram constatados um coágulo no cérebro e uma fratura na coluna. O rapaz é mantido em coma para evitar a paraplegia. Normalmente tem que manter-se em coma induzido, né, para a gente ver, mas me definir a lesão, que parece a lesão cerebral, uma lesão grave. Quando você tem lesão cerebral, dependendo da área que pega, você perde a fala. E quando você tem fratura, que provavelmente bateu a cabeça no chão, deve ser de coluna cervical, você pode ficar tetraplégico, não mexer nem os braços nem a mão, que é uma lesão gravíssima. Só no ano passado, cerca de 24.000 pessoas foram internadas aqui no estado vítimas de causas externas, ou seja, acidentes, afogamentos e quedas. No caso do Jackson, ainda não se sabe o que aconteceu para ele ter caído de uma altura tão grande. Em alguns casos, a distração pode ser um problema. Distração associada a situações de risco, como a altura nesse caso, pode acabar em tragédia. Você tem que ter muito cuidado quando você fica sentado numa área perigosa, quando você vai nadar numa área que está em ressaca, o mar que pode puxar, quando você está dirigindo um carro e você não pode distrair, nem mexer em toca-fita, nem acender celular. Você, quando está andando de bicicleta também, você tem que ficar muito atento. E normalmente esses traumas, algumas vezes, são até muito graves. E depois fica atormentando a pessoa, porque eu fiz isso. Depois do susto, seu Xavier tomou uma decisão mais drástica. Lá no terraço, ninguém mais sobe enquanto a obra não estiver concluída. Vou dar um jeito de trancar lá em cima melhor para evitar que outras pessoas subam e aconteça a mesma coisa novamente. Jackson está em estado grave. Já são 3 dias do julgamento dos acusados de terem mandado matar o juiz Alexandre Martins. Pela manhã, Lombrigão, acusado de atirar no magistrado, prestou depoimento. Odeci Martins da Silva, o Lombrigão, iniciou o depoimento dizendo que o assassinato do juiz foi um latrocínio,
roubo seguido de morte. Lumbrigão contou que ele e o comparsa Giliardi Ferreira, ambos já condenados pela morte do magistrado, queriam assaltar um posto de combustíveis, mas desistiram ao avistarem uma viatura no local. Os criminosos então teriam iniciado uma perseguição a uma caminhonete preta, mas ao avistarem uma outra de cor prata, que estaria com a porta aberta, mudaram de alvo. Lumbrigão afirmou que estava parando a moto quando Giliardi desceu armado. Segundo ele, o juiz reagiu e houve troca de tiros. Quando Lumbrigão foi buscar a moto para fugir, percebeu que Alexandre Martins estava baleado, porém vivo, e nesse momento atirou contra o juiz. Lumbrigão disse que na ocasião suspeitou ter matado um policial porque viu na arma um brasão. Ele afirmou no plenário que somente ficou sabendo que se tratava de um juiz pela imprensa. O pai do juiz Alexandre criticou o depoimento por dizer se tratar de fatos já apresentados no processo, o que prejudicaria a agilidade do julgamento. Lumbrigão falou também sobre um vídeo gravado pelos policiais em que confessa o crime de mando. Ele disse que na ocasião foi torturado e obrigado a mentir. E no fim da tarde começou o depoimento de Giliardi Ferreira, também já condenado pela morte do juiz Alexandre Martins. A fala dele já dura mais de 3 horas e é marcada por contradições. Ele faz parte do cotidiano na cozinha. São poucos os que vivem sem o óleo na comida. Mas você sabia que o tipo de óleo influencia na saúde? Confira agora algumas dicas. De canola, girassol, soja, de milho e até de coco. É tanto óleo que muita gente nem se dá o trabalho de ficar escolhendo. Vai sempre na mesma opção, a que faz bem ao bolso. Escolha o mais barato. Olhando assim, eles parecem todos iguais. Mas existe muita diferença entre um óleo e outro. Quer ver um exemplo? Tá tentando emagrecer? Então dê preferência ao óleo de coco na hora de cozinhar. Ele é mais saudável porque é uma gordura saturada. Por ele já ser saturado, na hora que eu esquentar, na hora de fazer uma preparação, um prato e tal, ele não vai perder essas propriedades, ele já está saturado, ele não vai saturar mais. E aí, por já ser saturado, os seus benefícios continuam presentes. Os benefícios não param por aí. Ação antifúngica, antibactericida, diminuição da gordura abdominal, que é bem bacana para quem quer perder peso, e até melhora da imunidade. O azeite de oliva virgem e o extra virgem também são amigos do organismo. Mas atenção, hein? O extra virgem só deve ser consumido em temperatura ambiente. Quando aquecido, ele perde as propriedades. E são muitas, viu? Entre elas, redução de doenças cardiovasculares e aumento do colesterol bom. Não uso óleo não, eu só uso azeite. Só azeite, porque a questão do óleo tem sido muito discutida. E Roberta, a sua troca foi boa mesmo. Estudos indicam que o óleo de canola é o pior de todos. Hoje a gente já sabe que a canola, ela não é natural, ela vem de uma planta que se chama couza, e essa planta, ela tem uma substância tóxica, que, para você ter ideia, nem mesmo animais e insetos consomem essa planta por ela ser tóxica. Só lembrando que o ideal é não fritar os alimentos. Mas se você for fazer isso, use apenas uma colher de chá de óleo. É pouquinho mesmo, só para, digamos, sujar a panela. Aquela colherzinha é uma colherzinha de chá, e o ideal é que a gente utilize uma colherzinha daquela por panela para uma família de 2, 3 ou até 4 pessoas dá. E você gostou da reportagem? Tem outra sugestão de matéria? Envia pra gente no WhatsApp. Anota aí o número 99860-3355, 99860-3355. E a seguir, fuga termina em tiroteio, acidente e tentativa de suborno. Os detalhes você vê já já. No norte do estado, uma fuga terminou em tiroteio, acidente e tentativa de suborno. Durante um patrulhamento preventivo em Linhares, policiais pediram para que os ocupantes de um veículo parassem, mas eles não obedeceram a ordem e fugiram. Houve perseguição e, na tentativa de escapar, os rapazes seguiram para a BR-101, onde bateram em um ônibus. O Ford Ka ficou destruído e parou de funcionar. Nesta hora, um dos jovens sacou uma arma e atirou contra os policiais que revidaram. Depois do tiroteio, o suspeito conseguiu fugir. Antes de ser detido, o outro rapaz que ficou no carro tentou subornar os PMs, oferecendo R$ 2.000 para que fosse liberado.
Ele foi encaminhado à delegacia. E para você, uma boa noite e até amanhã.